Oi, tudo bem? Aqui é o Alexandre Peleja, psiquiatra da Vantari Educação Médica. Hoje é o 5º episódio e o que a gente vai abordar? Quando você pega um paciente com um quadro de ansiedade ou depressão, que ponto que você deve começar a usar um antidepressivo ou um estabilizador de humor? Porque qual que é a grande dúvida? Você não sabe, muitas vezes, se esse paciente que você está atendendo tem transtorno bipolar ou não. Não tem como você saber de primeira, né? Apenas olhando para o paciente. Mas tem vários indicativos que vão te dar um norte, que vão te dar uma segurança na sua conduta. Então vamos lá. O primeiro passo é você saber que quando você faz um diagnóstico de transtorno bipolar, você tem que fazer com muito cuidado. Por quê? Porque você vai rotular essa pessoa com um diagnóstico que é para o resto da vida. Não estou falando para você ser displicente e não fazer diagnóstico de transtorno bipolar. Mesmo porque uma pessoa que tem transtorno bipolar se suicida 20 vezes mais do que quem não tem, né? Quem é saudável. Então é uma doença grave, a gente tem que ficar esperto. Mas também você tem que tomar cuidado. Porque tem alguns sintomas que eles são transdiagnósticos e eles fazem a gente pensar em transtorno bipolar. Vou dar um exemplo típico: irritabilidade. Muitas vezes você vê uma pessoa meio triste, irritada, agoniada, ansiosa, com energia aumentada, você fala, isso aí é um estado misto de transtorno bipolar. E já começa um lítio, começa um pacote e tal. Muitas vezes a pessoa vai até melhorar, né, por controle da irritabilidade. Mas pode ser um transtorno de ansiedade generalizada se não tiver um componente depressivo importante. Porque critério, vamos falar de critério, né? Lembra que o médico ele precisa do critério para fazer um laudo, para ter uma linguagem mundial para conversar com outros médicos. Mas a psiquiatria verdadeira você faz na psicopatologia, sentindo a pessoa, conhecendo as doenças e conhecendo a evolução delas e os fatores, as comorbidades, o que aumenta aquele valor preditivo positivo do diagnóstico. Isso que faz a diferença. Então, você pegou uma irritabilidade. Pode ser TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Pode ser um TDAH. Pode ser uma falta de sono. Pode ser um uso de Venvance, de lisdexanfetamina. Então você para e observa. Tudo bem. O diagnóstico do transtorno bipolar em si, você, obviamente, como a gente já disse aqui várias vezes, você vai fazer no decorrer das consultas, dos acompanhamentos, e você vai buscar os históricos familiares. Mas qual que é o problema principal? Você está atendendo o paciente, a primeira consulta. Usualmente você vai bater o olho e falou, vou botar um antidepressivo. E aí você pensa, e se esse paciente for bipolar e ele virar? Virar, né? Fazer uma virada maníaca. Você tem que pensar em algumas saídas e usar estratégia prática. Por exemplo, se você tem um paciente que está com quadro, vou separar agora, mais para depressivo. Porque assim, a ansiedade, até para vocês entenderem, ansiedade para a gente é medo em excesso de difícil controle, na psiquiatria, né? Preocupação de difícil controle, ou sintomas físicos, de descarga noradrenérgica, né? De taquicardia, dispneia e tal. O sintoma ansioso em si, ele não é tão grave. Assim, ele pode ser grave e incapacitante a ponto de paralisar a vida da pessoa. Mas usualmente ele é mais como um tempero de sintomas depressivos. Então você tem os quadros que são puros ansiosos, é óbvio. Mas no conceito de um paciente grave que ele está com um quadro de humor, é comum você ver ansiedade. Então na sua hipótese diagnóstica, na sua conduta, a ansiedade ela não vai ser tanto um norte para a sua conduta. Sempre que você vê o componente ansioso, você anota ele, observa ele, deixa ele de lado ali e vai atrás de algo mais profundo, tipo uma psicose, tipo um risco de suicídio, um sintoma depressivo importante. Por quê? Porque a ansiedade ela é comórbida com muitos outros quadros. E aquela coisa interessante, quando você trata o quadro principal, o resto se resolve. Então vamos pegar um exemplo aqui. Você pega um paciente que está com psicose e ele vai ter sintoma ansioso. Você trata a psicose, o resto resolve. Então, você passou lá uma olanzapina, você passou um aripiprazol sem acatesia, o Valdol, você muitas vezes só de resolver a psicose e a ansiedade vai junto. Então esse é o primeiro passo. Você para, observa e espera. Quando você
trata o sintoma de base, o resto se resolve. Vamos lá. Você pegou aquele paciente, você vê que ele tem um componente ansioso, mas ele está com risco de suicídio alto. Você não vai botar uma sertralina de cara, você não vai botar uma fluoxetina de cara. Pode ser que resolva? Pode. Lembra aqui que eu estou com várias ressalvas, porque cada paciente é um paciente, eu não estou falando de histórico familiar, mas para a gente tomar a linha geral do raciocínio. Então, você pegou uma pessoa que você vê que ela tem um alto risco de suicídio, é prudente você botar o quê, por exemplo? Já coloca um lítio e coloca um antidepressivo. Primeira conduta, tá? Tô falando de diagnóstico e conduta de primeira consulta. E você coloca essa medicação e vai observar. Aí, na outra consulta, você está acompanhando. Aí você vê um histórico familiar que é muito sujetivo de transtorno bipolar, ou um histórico pessoal. Você, bom, já vou deixar esse lítio aqui e vamos ver o que a gente faz com esse antidepressivo. Ah, irritou demais. Você já vai tirar o antidepressivo e botar um antipsicótico atípico. Ah, não, funcionou bem, eu tô vendo que a história tá mais limpa. Sabe, não tem muita comorbidade psiquiátrica, não tem antecedente de hipomania ou mania claro, não tem muito familiar com quadro de humor. Não, vamos deixar esse lítio aqui enquanto passa o risco de suicídio. Na hora que ficar tudo bem, eu tô aqui com o acompanhante que tá fazendo... tá junto, tá cuidando do paciente. Vamos experimentar tirar esse lítio e ver como é que fica. E lembra, assim, cada paciente é um paciente e a gente médico não tem bola de cristal. Então a gente consegue, pelo valor preditivo positivo, sabe, usando uma extrapolação de estatística, assim, né, de feeling, de acompanhamento, você sabe mais ou menos que rumo que cada paciente vai tomar. Mas a gente não tem certeza. Então, a gente tem que tomar até muito cuidado com o nosso diagnóstico, porque muitas vezes a gente, assim, na psiquiatria não tem nenhum exame que é um marcador biológico para o diagnóstico. Não tem, né? Então, o paciente ele vai depender da sua opinião. Obviamente, sua opinião vai ser embasada, você vai pedir exame para excluir outras causas, vai ter o seu arcabouço, mas isso pode mudar de médico para médico. Então, assim, aconteceu, e sempre vai acontecer, com você, comigo e com qualquer um. Muitas vezes você faz um diagnóstico de transtorno bipolar do paciente, tá? Eu já passei por isso algumas vezes. Bota lá, estabilizador de humor, tudo bonitinho e tal. Tô falando de casos, assim, limítrofes, tá? Um transtorno bipolar tipo 2 ali, uma ciclotimia. E às vezes você pega, tira o estabilizador do humor do paciente, e às vezes o cara estabiliza só com antidepressivo puro. Às vezes ele tira todas as medicações e volta e tá bem. Claro que pode ser ele ciclando entre um quadro ou outro, mas muitas vezes acontece. Muitas vezes não, né? Mas já aconteceu. De você achar que o paciente tem transtorno bipolar, quando você vai revisitar, ele não se comporta como um bipolar no futuro, seja por resposta às medicações, seja pela evolução do quadro. Então, recapitulando, o que é importante? Sempre duvidar. Você bater um olho num paciente, tá, esse paciente pode ter transtorno bipolar ou não. Segundo, e aí, vou começar com antidepressivo isolado ou vou botar um estabilizador de humor? Seja lítio, lamotrigina, ácido valproico. E para tomar essas condutas, você sempre vai ter cuidado, observar risco de suicídio, observar histórico familiar. Observar comorbidade psiquiátrica. Então, por exemplo, às vezes o paciente usa muita droga, tem depressão desde novinho, família inteira tem quadro de humor, tentativa de suicídio. Pô, a chance de ser um bipolar é maior. Ah não, o paciente fez um quadro de humor aqui com sintoma ansioso, tá com 35 anos, nunca teve nenhum antecedente. Ah não, a chance dele ter um transtorno bipolar é menor. Então, com esse feeling, você vai decidindo como começar a usar um antidepressivo em monoterapia ou não. Que a grande questão é essa, né? Você pegou um paciente de primeira vez e você vai começar com um antidepressivo isolado ou você já bota o estabilizador de humor? A grande diferença e o grande feeling é esse. E lembrando que você descrevendo bem, você conseguindo explicar para outra pessoa. Eu gosto de pensar muito assim, eu tenho que explicar para uma pessoa totalmente leiga qual que é a minha linha de raciocínio. Você fazendo isso de forma clara e botando isso no prontuário, você fica embasado para tomar a sua conduta e tá seguro do que acontecer. Tudo bem? Se você precisa de acompanhamento prático, supervisão clínica, em psiquiatria, para você ter conduta, ter segurança na sua conduta, ter tranquilidade nos seus atendimentos, para atender bem o seu paciente, para encher o seu consultório psiquiátrico,
Lembra, você não vai encher o seu consultório psiquiátrico só porque você é um médico bom. Esse é o básico. E o que eu trabalho com o quê? Com isso, de você aprender, ter segurança prática em atender os seus pacientes, tomar a conduta correta, e depois você aprender a vender. Porque não adianta você também ser um médico excelente se você não souber vender sua consulta. Eu treino isso também. Eu acredito, do fundo do meu coração, que todos nós somos vendedores, né? Eu gosto de pensar o seguinte, que existe duas profissões no mundo. Existe o vendedor e existe o suporte ao vendedor. Então, se você quer viver de consultório particular, você tem que botar seu chapéuzinho de vendedor. Não tem como, tá? Não tem como você ganhar dinheiro, você cobrar R$1.000, R$1.500 numa consulta se você não soubesse se vender. E um outro segredo da medicina, não só da medicina, da vida, mas da medicina principalmente. As pessoas odeiam que você venda para elas, mas elas adoram comprar. Então, para você ser um médico que enche o seu consultório particular, você tem que aprender a vender e aprender a vender de forma que a pessoa não perceba que esteja comprando. Então é importante você entender essa dinâmica também, tá? A gente está trabalhando aqui, é seu futuro, é seu sonho, é seu objetivo. Então seu objetivo eu quero sair dessa vida de plantão, eu não aguento mais dar plantão. Eu não fico com a minha família, é a noite inteira acordado, eu estou engordando, eu não passo a fazer exercício físico, eu sinto que a minha carreira não está progredindo. Para isso que eu estou aqui. Para te dar um caminho, te dar uma segurança e te acompanhar para você conseguir... Para você que gosta de psiquiatria, tá? Isso aqui é psiquiatria. Você montar seu consultório particular, você tem o seu CRM, você pode carimbar, você é responsável por suas condutas e montar a vida que você deseja. Se você quer fazer isso, o que você vai fazer? Me manda uma mensagem. Depende da plataforma que você está. Então, por exemplo, se você estiver aqui no Spotify, eu vou botar aqui um contato de WhatsApp para gente te atender. A minha equipe te atende e vê se para você faz sentido acompanhar com o nosso serviço, tá? Você pode só ouvir também, bem-vindo, muito obrigado. Se você estiver no YouTube, deixa um comentário aqui no vídeo, que eu vou também te chamar no privado, a gente conversa. Mas lembra, eu tô aqui para te ajudar e pra gente que é apaixonado na psiquiatria, é um dos melhores caminhos, tá? Então vamos aproveitar junto esse caminho, vamos andar junto e vamos ter sucesso naquilo que a gente quer pra gente. Seja mais tempo com a família, seja mais dinheiro, seja uma carreira nova, seja atender psiquiatria, que é muito bom atender. E é isso. Obrigado, gente. Abraço. Até mais.